Você já ouviu falar no Independence Day? Hoje iremos descobrir a origem do Dia da Independência americano. Se você, como eu, gosta de descobrir, seja bem-vindo ao canal Descobrir. Em meados do século XVIII, o Reino Unido tinha sob seu domínio a América do Norte, as chamadas 13 colônias que se estendiam na costa leste do continente, compreendendo Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey, Delaware, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. A colonização começou no século XVII como parte da expansão dos territórios britânicos no Novo Mundo, que chegou também ao Canadá e parte do Caribe. De uma forma geral, o governo central administrava seus domínios sobre a lógica do colonialismo mercantilista, para extrair das possessões ultramarinas o máximo possível para benefício da metrópole. Aí em metrópoles, entenda-se Inglaterra. As 13 colônias, entretanto, tinham uma particularidade que gozavam do alto grau de autonomia e realizavam suas próprias eleições locais. Essa liberdade forjou as bases de um sentimento de identidade que, a partir de 1750, viraria substrato do desenvolvimento de independência. Lembrando que as 13 colônias foram formadas entre os séculos XVII e o século XVIII pelos peregrinos ingleses puritanos, também chamados de pais peregrinos. Importante lembrar que de 1756 a 1763 aconteceu a Guerra dos 7 Anos entre a Inglaterra e a França, da qual a Inglaterra saiu vitoriosa. No entanto, essa vitória inglesa só foi possível com o apoio maciço das milícias coloniais, principalmente formadas por colonos americanos, e que tinham a esperança de grandes recompensas após a batalha. Porém, a realidade se mostrou diferente, e ao contrário do reconhecimento, a Inglaterra decidiu aumentar os impostos sobre as colônias para arcar com os seus custos de guerra. Resultado: depois do que os colonos fizeram para vencer a Guerra dos 7 Anos, ninguém aceitou essa decisão. E a partir de 1774, iniciaram-se então as primeiras negociações e, posteriormente, as batalhas de independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra. Mas a liberdade não veio sem luta, e as principais batalhas para essa conquista americana foram as batalhas de Lexington e Concord. Essas batalhas foram os primeiros confrontos da Guerra da Independência dos Estados Unidos da América. As batalhas tiveram lugar 19 de abril de 1775 no condado de Middlesex, província da Baía de Massachusetts, nas cidades de Lexington, Concord e várias outras nas proximidades de Boston. Daí, milícias coloniais americanas seguiram para Boston e cercaram as tropas britânicas na cidade. Mas vamos a uma curiosidade. Na luta das colônias contra a Inglaterra, vários países ajudaram militarmente, dentre eles a Espanha e a Holanda. A França também resolveu apoiar como uma forma de retaliação à derrota sofrida para os ingleses na Guerra dos 7 Anos. Mas voltemos. As colônias correspondiam às colônias do Norte, colônias do Centro e colônias do Sul. Além dos impostos abusivos cobrados às colônias, tinham que se sujeitar a algumas leis de favorecimento aos interesses ingleses, como a Lei do Chá, que deu início ao monopólio do comércio de chá para uma companhia comercial inglesa. A Lei do Selo,
que dizia que todo produto que circulava na colônia deveria ter um selo vendido pelos ingleses. E a lei do açúcar, que dizia que podiam comprar açúcar vindo das Antilhas inglesas e somente delas. Os colonos alegavam que os impostos eram ilegítimos porque as colônias não tinham representação no parlamento em Londres. Abre aspas, nenhum imposto sem representatividade, fecha aspas, era o que dizia o slogan que resumia a queixa. Multiplicaram-se também os incidentes violentos e as mobilizações populares, entre as quais a célebre Festa do Chá de Boston. Acontecida em 16 de dezembro de 1773, em que foram jogadas ao mar grandes quantidades de chá britânico. Em 4 de julho de 1776, um pequeno grupo de representantes das 13 colônias, chamado Congresso Continental, publicou a Declaração de Independência. O documento era assinado por um comitê liderado por Thomas Jefferson, que anos mais tarde também viria a ser presidente dos Estados Unidos. Daí as 13 colônias tornaram-se independentes e deram origem aos Estados Unidos da América. Para muitos americanos, esse dia é considerado o nascimento do país, evocando um espírito patriótico para aqueles que lutaram por esse processo histórico. A independência dos Estados Unidos foi resultado do choque de interesses entre a Inglaterra e as 13 colônias. Desse congresso, elaborou-se a Declaração de Independência dos Estados Unidos, publicada no dia 14 de julho de 1776, que ficou conhecido como Independence Day. Os principais nomes entre os pais fundadores são os de John e Samuel Adams, George Washington, que se tornou o primeiro presidente americano, Thomas Jefferson, George Clymer, Benjamin Franklin, George Taylor e George Heer. Esta é a bandeira dos Estados Unidos de 1777, com 13 estrelas e 13 listras em alusão às 13 colônias. Importante lembrar que essas 13 listas, elas ainda hoje permanecem. E hoje não são mais aquelas 13 estrelas, mas 50, que é o que representa a quantidade de estados hoje dos Estados Unidos. Importante lembrar que a Declaração de Independência dos Estados Unidos foi escrita por Thomas Jefferson, mas a vitória decisiva dos americanos aconteceu em Yorktown, no estado da Virgínia, somente em 1781. Após essa batalha, os ingleses conduziram as negociações para levarem ao Tratado de Paris em 1783, no qual os ingleses reconheceram a independência dos Estados Unidos da América. Após a independência, os Estados Unidos estabeleceram um sistema de governo baseado em uma Constituição Federal. Lá ela é respeitada. A Constituição dos Estados Unidos foi ratificada em 1788 e entrou em vigor em 1789, estabelecendo a estrutura do governo federal e garantindo direitos individuais. Uma curiosidade, consta que o descobridor da América do Norte foi o italiano de Gênova, Cristóvão Colombo, líder da expedição espanhola, em 12 de outubro de 1492. As 3 famosas embarcações, Santa Maria, Pinta e Nina, lideradas por Colombo, chegaram à atual Ilha das Bahamas. Os primeiros espanhóis chegaram à Flórida no começo do século XVI, mas a colonização dos Estados Unidos foi realizada pelos ingleses. O dia 4 de julho é a data de uma das maiores festas nacionais dos Estados Unidos. Os americanos celebram o seu Independence Day com diferentes atividades, sendo uma das mais populares a queima de fogos, que acontecem nos 4 cantos do país. As comemorações remetem ao 4 de julho de 1776, a data em que foi impressa a Declaração de Independência, quando se considera que nasceu o país. Como vimos, o território que se tornou independente dos britânicos, entretanto, era muito menor do que os Estados Unidos como o conhecemos hoje. Inscreva-se no canal,
marque gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.